Às vésperas da COP30, Brasil concede exploração de 5 blocos de petróleo. E você vai ver ainda. Relator avalia cashback em projeto que veta a cobrança de bagagem de mão. E ainda, programa Reforma Casa Brasil vai financiar melhorias em moradias populares a partir de R$ 5.000. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você. Agora é 11h30 pelo horário de Brasília. Uma ótima quinta-feira para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit, primeira edição. Vamos agora aos destaques deste dia 23 de outubro. O governo brasileiro concedeu nesta quarta-feira os direitos de exploração de 5 blocos petrolíferos em águas profundas em alto mar, 2 dias após a Petrobras ter sido autorizada a realizar perfurações exploratórias marítimas perto da Amazônia. O leilão de 7 blocos de exploração de petróleo na região do Pré-Sal, no litoral do Sudeste, terminou com 5 áreas arrematadas. Vários grandes grupos estrangeiros obtiveram direitos de exploração, entre eles a norueguesa Equinor e a chinesa CNOOC. Entre as grandes companhias, a Equinor se destacou ao obter 2 blocos, um que funcionará por conta própria e outro em consórcio com a Petrobras. A petrolífera brasileira recebeu uma licença do IBAMA para iniciar a exploração em um bloco localizado a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, no norte do país. O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Arthur Neto, afirmou que a manutenção das atividades de exploração e produção de petróleo no país são totalmente compatíveis com o cenário de transição energética, uma posição corroborada pelo presidente Lula. O Brasil, ele é um dos líderes da transição energética, tem uma das matrizes mais limpas do mundo, tanto na eletricidade quanto nos combustíveis, nos biocombustíveis, etanol, programa de biodiesel, que é modelo, e tudo isso a gente vai acelerando a transição energética sempre pelo lado da demanda, mas a gente não pode nunca pensar em restringir voluntariamente a oferta como país, porque a gente sabe que, naturalmente, se fizéssemos isso, essa oferta seria prontamente suprida por outros países. A Petrobras recebeu uma licença para iniciar a perfuração de um poço exploratório de petróleo em águas profundas, no Amapá, um projeto muito criticado por especialistas às vésperas da COP30, a cúpula climática da ONU, que o Brasil vai sediar em novembro. E agora com notícias de Brasília, destaques da nossa capital, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, autorizou ontem a transferência do ministro Luiz Fux para a segunda turma da Corte. Fux havia solicitado a mudança de turma na última terça-feira. A previsão está no artigo 19 do Regimento Interno do STF, segundo o qual um ministro de uma turma tem o direito de transferir-se para outra, onde haja vaga. Havendo mais de um pedido, terá preferência o do mais antigo. A Comissão de Ética da Câmara dos Deputados decidiu arquivar nesta quarta-feira a representação que pedia a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro por suposta quebra de decoro parlamentar. O resultado foi de 11 votos a favor do arquivamento e 7 contrários. A denúncia havia sido apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, que acusou Eduardo Bolsonaro de ter usado o mandato para atacar instituições democráticas e tentar influenciar autoridades estrangeiras a adotar sanções econômicas contra o Brasil. E o Ministério Público da Itália emitiu parecer favorável à extradição da deputada federal licenciada Carla Zambelli, do PL. A decisão agora cabe à Justiça italiana. A parlamentar está presa desde julho por decisão da Corte de Roma, que considerou haver risco de fuga. Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. E olha, subiu para 7 o número de mortos por metanol em São Paulo.
A 7ª vítima é um jovem de 25 anos, morador de Osasco, na Grande São Paulo. Cleiton da Silva Conrado foi encontrado morto em casa. A companheira dele, Jennifer Carolina dos Santos Gomes, também foi achada desacordada e levada ao hospital, onde morreu depois. Mas a morte dela não consta ainda como investigada pelas autoridades. Os dois tinham ido a um churrasco na casa de outra vítima fatal, com quem depois foram comprar algumas bebidas em uma adega. Segundo o boletim de ocorrência, o médico do SAMU que atendeu o chamado já encontrou Cleiton caído com suspeita de overdose, sem sinais de violência. Os casos confirmados também cresceram, passando de 38 para 42. E um avião de pequeno porte caiu durante a decolagem e deixou 2 mortos ontem na Venezuela. Os corpos das vítimas foram encontrados após um impacto que destruiu a aeronave. 2 pessoas morreram após a queda de um avião modelo Cheyenne no aeroporto de Paramilo, no Parque Nacional de San Cristóbal, na Venezuela. A aeronave explodiu logo após tocar a pista do aeroporto. O acidente aconteceu durante a decolagem. Os corpos das 2 vítimas foram encontrados carbonizados. As causas do acidente são investigadas. Segundo relatos de jornalistas locais, o piloto perdeu o controle do avião quando tentava começar o voo, aparentemente após a explosão de um pneu. O impacto da queda provocou a destruição da aeronave e um incêndio em seguida. Equipes de emergência do Corpo de Bombeiros e polícias foram para o local com o objetivo de garantir a segurança da área e começar a investigação. No Fórum Empresarial na Indonésia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou as metas da COP30, que será realizada, aliás, em Belém, no Pará, em novembro. O governo brasileiro mapeia oportunidades para ampliar o comércio no país asiático. O presidente Lula afirmou que a Indonésia e o Brasil têm objetivos semelhantes na busca de cooperação, desenvolvimento e justiça social. Lula revelou que a quadruplicação do uso de combustíveis sustentáveis é uma das propostas que serão levadas à COP30. Apostamos em uma parceria equilibrada e mutuamente benéfica aos 2 países. Como os 2 dos maiores produtores de bioenergia do mundo, podemos criar juntos um mercado global de biocombustíveis. A Organização Marítima Internacional não pode adiar eternamente a decisão de descarbonizar o setor. O biocombustível de etanol é uma alternativa viável e imediatamente disponível. Meus amigos e minhas amigas, menos de 20 dias nos separam da COP30. Quadruplicar o uso de combustíveis sustentáveis é uma das propostas que levaremos a Belém. Vamos mostrar que é possível promover o desenvolvimento, enfrentar a mudança do clima e proteger as florestas tropicais e sua rica biodiversidade. O Brasil está recuperando 40 milhões de hectares de terra degradadas. Podemos expandir a produção de biocombustíveis sem derrubar uma única árvore. O líder brasileiro já se reuniu com o presidente indonésio Prabowo Subianto. Na ocasião, os 2 assinaram atos e memorandos de cooperação entre os países, com o objetivo de fortalecer relações e ampliar o comércio no país asiático. Amanhã, Lula viaja para a Malásia, onde participa da cúpula da ASEAN em Kuala Lumpur. No país, Lula também terá uma série de encontros com autoridades e empresários. E os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram novas sanções contra a Rússia. As sanções de Washington contra as 2 maiores empresas de petróleo russas foram anunciadas após Trump adiar uma reunião com Vladimir Putin. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou sua irritação com o líder russo Vladimir Putin pela falta de avanços para encerrar a guerra na Ucrânia e endureceu suas sanções contra Moscou, assim como fez a União Europeia. As sanções de Washington contra as 2 maiores empresas de petróleo russas, Rosneft e Lukoil, foram anunciadas após Trump adiar uma reunião com Putin,
diante da falta de avanços para deter a invasão à Ucrânia. Acho que, em termos de honestidade, a única coisa que posso dizer é que toda vez que falo com Vladimir, tenho boas conversas, e elas não levam a lugar nenhum, simplesmente não levam a lugar nenhum. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse que o governo americano vai anunciar um aumento substancial das sanções contra a Rússia. Trump disse esperar que as medidas ajudem a encerrar o conflito na Ucrânia. Enquanto isso, um porta-voz da presidência da União Europeia informou que o bloco havia concordado em impor um novo pacote de medidas, o 19º desde o começo da invasão à Ucrânia, com o objetivo de cortar o financiamento de Moscou procedente do petróleo e gás. O pacote de sanções europeu inclui a proibição da importação de gás natural da Rússia até 2027 e medidas adicionais contra a chamada frota fantasma de petroleiros, que Moscou supostamente usa para driblar as sanções dos países ocidentais. E veja a seguir, programa Reforma Casa Brasil vai financiar melhorias em moradias populares. E agora vamos para Santa Catarina ver o tempo na cidade de Imbituba. 22 graus neste momento. Redação Hit volta já. E nós estamos de volta com Redação Hit agora no horário de Brasília, 11 horas e 44 minutos. Agora a gente fala sobre o roubo no Museu do Louvre, porque o museu admitiu que o sistema de videovigilância externa do estabelecimento do local é muito insuficiente. Essa declaração ocorre 3 dias após o impressionante roubo de 8 joias. Um incidente que reacendeu a questão sobre a segurança nos museus da França. A diretora do Louvre, Laurence Descartes, compareceu perante uma comissão do Senado para tentar explicar como foi possível o roubo dessa semana no principal museu da França. Na audiência, ela assegurou que os alarmes do museu funcionaram durante o incidente, mas admitiu que as câmeras de vigilância externas estão obsoletas. A vigilância é altamente insuficiente, não cobre todas as fachadas do Louvre. Infelizmente, no lado da Galeria Apollo, a única câmera instalada está voltada para o oeste e não cobriu a sacada envolvida na invasão. No último domingo, o Louvre foi alvo de uma ação criminosa que resultou no roubo de joias avaliadas em mais de 100 milhões de dólares, sem contar o valor histórico. Os ladrões posicionaram uma empilhadeira para entrar no museu pela Galeria Apollo através de uma janela. Pretendo pedir ao Ministério do Interior que analise a viabilidade de instalar uma delegacia de polícia dentro do museu. Isso se justifica porque o museu recebe 30 mil visitantes por dia, emprega 2.300 pessoas e é como uma cidade dentro da cidade. Já abriga uma unidade do Corpo de Bombeiros de Paris. Descartes declarou também que a coroa incrustada com diamantes e esmeraldas, que caiu no chão enquanto os ladrões fugiam com joias imperiais no fim de semana, poderá ser restaurada. A peça do século XIX pertenceu à imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, e está adornada com 1.354 diamantes e 56 esmeraldas. E de volta a falar sobre o Brasil, os usuários que não levarem mala de mão nas viagens podem se beneficiar por uma recompensa. O relator do projeto, que veta a cobrança da bagagem de mão em voos, avalia criar uma espécie de cashback. O relator do projeto, que veta a cobrança da bagagem de mão nos voos, deputado Neto Carleto, avalia ainda criar uma espécie de cashback para usuários que não levarem mala de mão nas viagens. Funcionaria como crédito para futuras viagens. Segundo o deputado, a medida reduziria o peso da aeronave e faria a companhia aérea ter menos gasto com combustível. Já o usuário poderia ganhar um crédito para as próximas compras. As propostas devem ser levadas à agência reguladora e às companhias aéreas.
O deputado tem reuniões com a Agência Nacional de Aviação Civil e a Associação Brasileira das Empresas Aéreas nos próximos dias, para chegar a um consenso sobre o texto. Os deputados já aprovaram a urgência da proposta, evitando que ela precise passar por comissões. O relator disse que vai avaliar as sugestões dos colegas e que pode ser votado na Câmara e no Senado na próxima semana. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado já aprovou um projeto similar, de isenção para bagagens de até 10 quilos. A proposta deve ser enviada para a Câmara, sem precisar passar pelo plenário. O Reforma Casa Brasil, lançado pelo governo federal nesta semana, vai conceder crédito para reformas de casas para famílias de todas as faixas de renda. O programa começa a valer a partir do dia 3 de novembro. O programa Reforma Casa Brasil vai disponibilizar 40 bilhões de reais para reformas de casas para famílias de todas as faixas de renda. As condições do crédito e os juros vão depender dos ganhos mensais de cada família. O programa oferecerá duas modalidades principais de financiamento. Para famílias com renda de até R$ 9.600 mensais, o financiamento deve ser a partir de R$ 5.000, com prazo de pagamento de até 60 meses. Já para famílias com renda acima de R$ 9.600, as condições serão definidas pela Caixa. O financiamento vai ter valor mínimo de 30 mil e o prazo de pagamento de até 180 meses, com taxas variando conforme o valor do crédito. As taxas de juros variam conforme a faixa de renda da família. Faixa 1, com renda até R$ 3.200. Os juros a partir de 1,17% ao mês. Já para a faixa 2, com renda entre R$ 3.200 e R$ 9.600. Os juros serão de 1,95% ao mês. Acima de R$ 9.600 de renda, os juros ficam entre 1,33% e 1,95% ao mês e financiamento de até 50% do valor de avaliação do imóvel, limitado ao teto do Sistema Financeiro de Habitação, de R$ 2.250.000. Os recursos podem ser usados para a compra de materiais de construção, pagamento de mão de obra, contratação de serviços técnicos, como elaboração de projeto ou acompanhamento de obra. Cada família poderá ter apenas uma operação ativa por vez. Mais de 24 milhões de crianças e adolescentes têm acesso à internet no Brasil. Uma nova pesquisa traz dados inéditos sobre hábitos e risco do acesso à internet da população de 9 a 17 anos. Uma pesquisa inédita sobre o uso da internet por crianças e adolescentes brasileiros de 9 a 17 anos revelou dados sobre hábitos digitais, riscos e o impacto da tecnologia na vida dos jovens. O levantamento TIC Kids Online Brasil 2025, divulgado nesta quarta-feira, mostra que 92% dessa faixa etária acessam a internet, o que representa cerca de 24 milhões de usuários, enquanto 710 mil nunca se conectaram. O estudo foi conduzido pelo CETIC-BR, em parceria com a Unesco, o NIC-BR e o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Segundo a pesquisa, 85% dos jovens possuem perfil em pelo menos uma plataforma digital, como o WhatsApp e YouTube, como os mais populares. O levantamento também aponta que o acesso à internet tem ocorrido cada vez mais cedo. 28% das crianças de 9 a 17 anos começaram a se conectar antes dos 6 anos de idade, um salto significativo em relação aos 10% registrados em 2016. O uso diário de celulares é predominante, com 78% acessando várias vezes ao dia, seguido pela televisão, com 37%. Uma novidade da edição de 2025 foi a análise do uso de inteligência artificial generativa. A pesquisa revela que 65% dos jovens já utilizaram ferramentas de IA, principalmente para pesquisas escolares e busca de informações. Além disso, 81% acessam a internet para trabalhos escolares e 70% para se informar sobre assuntos de interesse pessoal. Quanto ao consumo de entretenimento, 46% assistem a vídeos de influenciadores diariamente e 35% acompanham séries, filmes ou programas online com a mesma frequência.
O estudo também apontou riscos importantes. 20% das crianças e adolescentes de 11 a 17 anos relataram receber mensagens ou solicitações de conteúdo sexual, enquanto 8% de todo o público-alvo já foram expostos a esse tipo de material. Os especialistas alertam para a necessidade de reforçar a segurança online e a supervisão parental, ressaltando que crianças mais novas precisam de orientação constante sobre o que compartilhar e como se proteger. Apesar da presença digital intensa, os jovens demonstram um certo nível de autonomia. 80% sabem proteger os próprios dispositivos com PIN ou reconhecimento facial. E 57% afirmam conseguir verificar se um site é confiável. No entanto, apenas 44% dos pais conversam regularmente sobre o que os filhos fazem na internet. E 31% dos jovens ajudam os responsáveis a realizar tarefas online, mostrando que a relação entre crianças, adolescentes e tecnologia é marcada por autonomia, aprendizado e desafios de segurança. E agora, no Redação Hit, nós vamos conhecer uma cidade no agreste de Pernambuco. A cidade se chama Surubim e conta com mais de 65 mil habitantes. Conhecida como a capital da vaquejada em Pernambuco, Surubim teve sua origem em uma fazenda de gado que pertencia a Lourenço Ramos da Costa. A cidade recebeu esse nome em homenagem a um boi de pelagem similar à do peixe surubim, muito presente na região. Sua economia, que já foi centrada na produção de algodão, hoje se destaca no setor têxtil, na agropecuária e na vaquejada. E nós vamos abrir a nossa janela e ver agora o tempo na cidade de Surubim, em Pernambuco. Tempo bastante nublado, há previsão de chuva por lá, mas a temperatura está bem alta, viu? 30 graus neste momento, sensação de 32 graus. E olha como a gente viu na reportagem, o município é conhecido como a capital da vaquejada, sendo a cidade com a vaquejada mais antiga do Brasil e com o título de Patrimônio Cultural de Pernambuco. O município é um importante polo têxtil do interior do estado pernambucano, com empresas que empregam pessoas e impulsionam a economia local. E assim a gente encerra esta edição conhecendo cada pedacinho do nosso país. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente quinta-feira para você. Nos encontramos novamente amanhã às 11h30 em ponto ao vivo. Te espero.